no episódio anterior, estivemos na cozinha a preparar um delicioso ensopado de pata roxa, juntamente com o nosso querido Capitão Miguel. E nós também vimos a subida do nosso tender. No programa de hoje, continuamos por aqui, no estaleiro da Marina de Portimão. E hoje nós vamos pintar, juntamente com o Pedro e o Zé, os nossos pintores aqui do Iate Curiacos. E eu tenho certeza que o nosso iate ficará lindíssimo. Por isso, continue acompanhando conosco. Bem, como já sabem, hoje é o dia de pintarmos, finalmente. Mas antes, vamos ver como funciona toda a preparação para que seja realizada essa grande tarefa. Afinal, é preciso muita tinta para pintarmos todo o iate, simplesmente porque ele tem 32 metros de comprimento. Agora estão passando o primário, cobrindo tudo que mais cedo já foi restaurado. Mas calma, eu já vou te explicar um pouquinho mais o que é isso do primário. Só para que você fique curioso, o Sr. Joaquim Costa vai me explicar melhor como funciona o material que eles utilizam para a pintura. É preciso ter mãos preparadas para essa tarefa. Não pode ter erro. E como é óbvio, não é qualquer pessoa que pode pintar um iate deste tamanho. Daqui a pouco, o Brennan, juntamente com o Sr. Joaquim Costa, irá nos falar quantos litros de tinta é necessário para que o iate todo fique bem pintado e impecável. Então, como vocês podem ver, aqui no iate nós temos várias manchas cinzas e talvez vocês estejam se perguntando o porquê dessas manchas. Então, na realidade, isso é o primário, que serve para proteger a chapa e ter a maior aderência da próxima tinta que vamos receber, que na realidade é a tinta final, que é a tinta azul, a tinta real do nosso iate. Então, antes dessa preparação toda, eles precisam passar acetona, precisam limpar para tirar todas as impurezas, todos os pós e assim receber essa tinta. Então, o seu Joaquim estava agora há pouco me explicando como é o processo todo para pintar o barco, né, o iate. E eu gostei muito da explicação dele, achei muito interessante e acredito que você que nos acompanha também vai achar interessante. Seu Joaquim, por onde nós começamos? Quando é que nós começamos?
Nesta altura nós já temos muito trabalho feito. Começamos pela preparação da base, tivemos que pôr betumes, o aparelho, como já foi explicado, o aparelho que tem uma aderência protetora, protege o aço e tem aderência para a próxima tinta. Agora, é com esta pistola, que não tem balas, mas é uma pistola de pintura, que nós vamos pintar o barco. Para esta pistola funcionar, não é só pôr tinta dentro. Em princípio, tem de entrar aro para projetar a tinta. O que é que vai fabricar o ar? É este compressor que temos aqui, um compressor de 270 litros, não pode ser também muito pequeno. Depois, este compressor, como o ar, há sempre umidade no ar, nós temos aqui um filtro que vai filtrar o ar. Alguma umidade vai ficar neste filtro, convém termos uma pressão de 4 kg, por isso é que existem manómetros, não podemos ligar muito a este, temos um outro atrás que é o que o controla, e projeta o ar neste tubo, que vai ligar neste acessório, e quando nós damos ao gatilho, colocamos a tinta já com mistura feita dentro deste copo, e ao projetar o gatilho, o ar vai projetar a tinta contra o aço, o casco do barco. Só que o técnico pintor tem de ter mãozinha, tem de saber espalhar a tinta para ela ficar toda igualzinha, para não ficar sombras Tá todo igual, toda né? igual. Se houver algum defeitozinho, há sempre maneira de recuperar, mas vamos tentar com que fique bom logo à primeira, sem qualquer defeito. Exatamente, e isso que o seu Joaquim explicou é muito importante, da umidade, por isso que tem ali, né, aquele copinho que a umidade fica toda ali, porque se houvesse umidade, criava bolinhas, não era isso que o senhor estava me explicando? Exatamente, e depois na pintura ia-se ver a umidade vai expulsar a tinta, e como ia criar bolinhas, micro bolhas pequeninas, mas ia prejudicar a pintura. Porque depois a pintura não ia ter tanta durabilidade, se calhar ia durar muito menos, né? E ficava feio. Ficava feio. E ficava feio. É verdade. Então aqui são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigada, seu Joaquim. E agora, o Zé está testando o seu material de trabalho. Ele tem que limpar os bicos e verificar a abertura do leque. Para isso, coloca um pouco de diluente no depósito, e isso ajuda na limpeza dos bicos e também a verificar se a abertura do leque está correta. É isso mesmo, o leque é isso. É? O leque é isso. Eu vou como está muito vento. Trabalha se calhar mais encostar à chapa. É que está. E aqui, como vocês podem ver, é isso aqui que eles vão usar para pintar o iate. Essa maquininha, depois aqui vai um tubinho, e aí vai pintar. E aqui nós temos a preparação, olha só, vocês podem ver aqui. Ele está colocando uma espécie de uma máscara, né? Porque esse produto é muito forte. E aqui no galão foi misturado aqui a tinta e diluente aqui dentro. E aí coloca-se aqui dentro e... Mas calma, não se iluda, ainda nós não começamos a pintar. Continuamos no preparo, que é muito importante, verificando se está tudo ok, preparando as tintas, para então sim iniciarmos a pintura do iate Curiacos. Antes, vamos encher o depósito de tinta e é muito importante verificar as máscaras. E para você que chegou agora, no programa de hoje nós estamos vendo como funciona toda a preparação para pintarmos o iate Curiacos. Estamos explicando tudinho, por isso continue conosco.
E nesse momento, como vocês podem ver, eles já começaram a pintar. E como nós já referimos, é preciso saber o que está fazendo. Não é fácil como nós pensamos. Tudo tem que funcionar como previsto e qualquer falha compromete na qualidade final e na durabilidade da tinta no casco. O Zé, nosso pintor profissional, como podem ver, não tem dificuldade nenhuma para realizar essa tarefa. E sejamos sinceros, quem dera eu ter essa agilidade. E o Pedro vai dando todo o apoio necessário. E lembrando, não podemos nos esquecer das máscaras. Eu estou super ansiosa para ver o resultado final. E você? Tá sentindo esse cheiro? Esse cheirinho de tinta. Cheirinho de que o barco tá ficando pronto. Então, o tão momento esperado já chegou. Eles já pintaram essa parte toda do barco. O João vai mostrar depois pra vocês. E agora o nosso iate tá ficando mais bonito ainda. Esse azul é lindíssimo. E como vocês podem ver ali atrás, olha, o nosso capitão tá ali segurando aquela tábua para eles conseguirem pintar e a tinta não ultrapassar, como é óbvio. E ali estão todos ali super focados, pintando. E às vezes vocês pensam que é fácil, mas não é. Envolve todo um trabalho muito pesado. Isso aí. A gente tá aqui, mas não tá na mão na obra, né? Mas a gente vai Ainda? dar toda a informação para vocês aí que estão em casa. Logo, logo também eu vou fazer uma entrevista com o Joaquim Costa, que ele vai explicar Todo o o procedimento da tinta, porque a tinta não é só uma tinta normal. É uma tinta que tem que aguentar muita coisa, muitas viagens. É verdade. Água do mar. Por isso, não saia daí. Bora? Não. Breno! Então, como combinado,
Estamos aqui numa entrevista curta com o Joaquim Costa, né? Ele vai explicar um pouco sobre essa pintura, sobre a tinta. Já para começar, a tinta não é uma tinta normal. É uma tinta marítima. Tinta marítima. E qual é a diferença dessa tinta? Não é igual àquela que fica lá em casa, né? Não, de forma alguma. É diferente da que se coloca também nos automóveis. É uma tinta que aguenta o mar, o salitre, uma tinta que já está adaptada para essa função. Ah, ok. E a tinta não é só a tinta, ela tem também uma composição a mais. O que coloca além da tinta? Além da tinta, a gente coloca um acelerador. São 2 componentes e depois vamos pôr uma percentagem de diluente. Mas a percentagem varia conforme o que o pintor quiser. Quanto mais diluente colocar, mais brilho dá à tinta e melhor a espalha. Mas aí o pintor tem que ter um bocado de cuidado, porque se colocar muito diluente, ela também tem o perigo de escorrer. Ah, ok. Fica mais líquida. Mais líquida, né? E uma outra dúvida também, que se calhar vocês aí também devem ter essa dúvida. Quantas tintas, litros é preciso para pintar todo esse... Eu sei que a gente tá vendo aqui todo o processo, né, de pintura e já pintou praticamente quase toda essa lateral, vamos lá, 80% dessa parte. Sim, de uma das laterais. De uma das laterais e já foi um barril já gastamos 8 litros de tinta até agora. Este barco vai gastar 30 litros de tinta mais ou menos. 30 litros de tinta. O barco é big. Muito big. Olha, tem mais alguma outra informação que o senhor Joaquim Costa quer transmitir para o pessoal que está assistindo? É que da forma que nós estamos a pintar, não é a mais apropriada. A gente deveria ter construído uma estufa à volta do barco. Neste momento está-se a levantar algum vento, o que prejudica um pouco a pintura. A pintura não vai ficar de muito boa qualidade, porque o vento está-nos a levar já a pulverização, mas dentro dos possíveis estamos a fazer sem essa estufa, porque essa estufa tinha que ser uma estufa também bastante grande e aí é que eram as condições adequadas para a pintura deste barco. Olha, muito obrigado, Sr. Joaquim. Logo, logo a gente... Vamos ver se vai fazer mais algumas perguntas. Até logo. lado do iate já está pintado. E aí, gostou do resultado? Esse tom de azul para mim ficou incrível. Ah, pois é, ainda temos muito trabalho pela frente. Agora, desse lado, quem está na liderança pintando é o Pedro. Assim como o Zé, ele também sabe o que está fazendo e faz muito bem. Então já começamos a pintura da outra parte do barco. Vai ficar top, porque esse azul é um azul que eu acho que no mar vai ficar, ó, 5 estrelas, brilhante. Imagina só ter um carro dessa cor. Espera, daqui a pouquinho vai ficar pronto.
esse é o resultado final depois de um longo dia de trabalho. Então, já terminamos a pintura da parte de cima, né? Essa parte azul do iate, como vocês podem ver. E demorou um pouco. Ontem o pessoal que está trabalhando nisso terminou a primeira parte do outro lado do barco. E hoje eles terminaram essa parte toda do iate. E agora é tirar essas partes onde eles estavam protegendo, né, por causa da tinta, tirar essa parte de baixo, todas essas fitas, porque ainda tem a pintura da parte de baixo do casco, né, do iate, que é essa parte vermelha toda. Só que essa parte vermelha, ela tem que ser pintada mas dias antes de ir para a água, porque senão ela acaba perdendo, se ela ficar fora da água, ela acaba perdendo alguns benefícios que a tinta tem para prevenir a corrosão, que as algas embaixo grudam, a água do mar, o sal, ele corrói muito, então a tinta ajuda muito na proteção. Então por isso que não pode já pintar, a gente ainda tem que esperar um pouco, ainda vão fazer essa faixa branca, né, que é onde se diz o nível da água. Ainda falta muita coisa, mas olha, a gente depois vai voltar aqui para filmar o iate indo para a água. O seu primeiro contato na água depois do término da terceira temporada. A gente agora já está nos preparativos da quarta temporada. O iate já está quase pronto e você está acompanhando tudo aqui com a gente. Espero que você tenha gostado de acompanhar o nosso programa de hoje. No nosso próximo programa, vamos ver o nosso lindo e querido iate Curiacos indo para a água. Finalmente chegou a hora!